Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, essa manhã eu tenho uma mensagem. Eu tenho 10 estratégias. 10 estratégias de Satanás que ele usa contra a sua vida. Eu quero, meu irmão, compartilhar com você essas 10 estratégias. Mas antes, meu irmão, eu quero que você que ainda não se inscreveu no canal Carlos Servo de Cristo, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like, comente e compartilhe à vontade, amém, meus irmãos? E para falar dessas 10 estratégias de Satanás contra a sua vida, eu quero que você medite em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 11, que vai nos dizer bem assim: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes dessas 10 estratégias, eu quero falar para você, meu irmão. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo, meu irmão, usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis. Eternamente, sabe? Ele quer que a gente se torne cego, tolos eternamente. Ele quer que nós se tornamos miseráveis eternamente, meu irmão. A Bíblia aqui, ela identifica com um grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, que se chama Satanás, o sedutor, o príncipe deste mundo. Meus irmãos, e ainda fala mais, 2 Coríntios, ele fala que esse é o Deus desse século. Satanás, ele é o Deus desse século. Ele, meu irmão, é o nosso adversário. Olha, ele anda em derredor como um leão que runge procurando alguém para devorar. Contudo, meus amados irmãos, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade, do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é bem sucedido em fazer com que seus súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número de pessoas possível, meus irmãos. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, o bom combate de 1 Timóteo capítulo 1, 18 inclui a resistência diária a esse inimigo. Em 1 Pedro 5,9 e Tiago 4,7, diariamente recusando-se a dar lugar a ele e diariamente se opondo às suas ciladas. Meus irmãos, a cólera de Satanás e a condenação iminente. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo, meu irmão. Ele está preso a uma cólera e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber autorização, meu irmão. Como lá no caso de Simão preso, que Jesus revelou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 31. E o caso de Jó: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Está em Jó capítulo 2, versículo 6. Então, meu irmão, Deus evidentemente vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo. Pois se Deus quisesse, Satanás seria lançado no lago de fogo
Agora, meu irmão, e não somente na consumação do século, não. Ele jogaria no lago de fogo agora, nesse exato momento. Mas o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. É o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Ele certamente, meu irmão, será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Ainda não chegou. Olha, de doutrina de Timóteo, não, de doutrina de demônios, lá em 1 Timóteo 4:1, Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. E Mateus 7,15, lá em Atos 20:30, diz também que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição sem o dom de Deus, do discernimento. Filipenses 1:9, nosso amor será degenerado em estupidez. Meu irmão, Satanás opera sinais e prodígio. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, os últimos dias serão descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será como todo poder, e sinais e prodígios de mentira. Essa é a minha estranha tradução, meu irmão. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios, mas isso faz com que os sinais e prodígio pareçam irreais. De fato, meu irmão, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres, eu duvido, meu irmão, eu duvido. Mas mesmo que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Uma razão, meu irmão, que me leva a duvidar que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que, lá em Mateus 24:24, Jesus escreve: os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques. Meu irmão, que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios realizados a serviço de declarações anticristãs não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus, meu irmão. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, olha só. E Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai vós de mim, os que praticais a iniquidade. Está em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. O problema, meu irmão, não foi que os sinais e prodígios não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado, triunfando deles na cruz. Em Colossenses 2, versículo 15, e em outras palavras, o golpe decisivo aconteceu no Calvário. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. Apocalipse 20:10 diz que um dia a guerra chegará ao fim. O diabo será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está lá em Mateus também, você pode conferir. Em Mateus 8, 29, 25 ao 41 também. Resista, meu irmão, resista. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Como podemos fazer isso, irmão Carlos? Como podemos fazer isso, irmão Carlos? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, foi da seguinte maneira: eles
pois os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através do seu sangue. Eles proclamaram essa verdade pela fé. Eles não temeram a morte. Eles triunfaram. Meu irmão, o Novo Testamento destaca a oração como o principal acompanhante de cada batalha. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Enquanto o fim do século se aproxima, meu irmão, e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Vigiar, pois, a todo tempo, orando, para que possas escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus! Lucas capítulo 21, versículo 36. Meu irmão, semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração. No fim dos tempos, ele fala: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrios, a bem das vossas orações. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Até Jesus usou a arma da oração para lutar por nós, meu irmão, para lutar contra o diabo. Ele disse a Pedro em Lucas 22, 31 e 32: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Ou porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Está em Lucas 22, versículo 31 e 32. Então, meu irmão, Jesus se opõe a uma ameaça satânica específica através da oração. E isso serve de exemplo para nós. E é claro que Jesus nos instruiu a fazer da oração uma arma diária para a proteção de forma geral. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está em Mateus 6,13. Isto é, livrai-nos da tentação bem sucedida do maligno. Você confronta os desígnios do diabo através do poder da oração focada e perseverante, sem neutralidade. A questão não é se você quer participar dessa guerra. Todo mundo participa. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, como gado para o matadouro, ou nós resistir firme na fé. 1 Pedro 5:9. Meu irmão, não há neutralidade. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás. Portanto, participa do sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. E combate o bom combate. Orai sem cessar. O Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente, eu imploro, venha a Ele de coração como soldado do príncipe da paz, e aprenda a dizer: Ele adestra as mãos para a batalha. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra, ela é forte. E Deus, Ele nos ajuda aqui, meu irmão, através da sua palavra,
que o que podemos, o que devemos fazer. Glória a Deus. Uma palavra poderosíssima. Meu irmão, creia nesse Deus. Busque esse Deus. O Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente, meu irmão, venha a Ele de coração, como soldados do Príncipe da Paz, e aprenda a dizer: adestra as mãos para a batalha. Amém, meu irmão? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Que o restinho da semana aí seja para a honra e glória do Senhor, cheio de paz, saúde e prosperidade. Amém, meu irmão? Eu quero aqui novamente pedir, meus amados irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, comentar, compartilhar. Deixa o like, amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.